agora nós vamos fazer o braço do nosso ursinho Guto. E como em toda aula dessa sequência aqui do Guto nós estamos aprendendo uma lição diferente, nessa aula nós vamos aprender a fazer essa troca de cor marcada. Olha que troca de cor bonita, deixa um acabamento muito legal aqui na manga da blusa dele. Dá pra ver que é uma peça diferente. Então essa troca de cor é perfeita quando você vai fazer roupa, quando você vai fazer o acabamento de uma roupa, uma barra de uma roupa. Então nós vamos aprender a fazer esse acabamento aqui, que é um acabamento muito simples na verdade. Então vamos agora fazer o bracinho do Guto. Aqui está o nosso Guto, vou deixar ele aqui do ladinho e nós vamos começar com a cor da pele. Como a gente está usando o fio duplo aqui, vou continuar usando o fio duplo. Então nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos nesse anel mágico. Essa é a volta número 1. Anel mágico com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta número 2, nós vamos fazer aumento em toda a volta. Volta número 3, nós vamos fazer um ponto e um aumento em toda a volta. Um ponto. E um aumento em toda a volta. E agora, na volta número 4, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Terminamos a volta número 4 e agora vamos trocar a cor do fio para a cor da roupa, tá bom? Então, eu vou tirar aqui, vou desmanchar o último ponto, deixando as duas alcinhas. Deixando as duas alcinhas, ou seja, metade do ponto. E vou pegar a cor da roupa. Se você está fazendo de azul, você vai pegar o azul. Se você está fazendo branco, você vai pegar branco, o vermelho, você vai pegar o vermelho, a cor que você está usando para a roupa. Nós vamos emendar aqui o fio. Faz um nó cego. E agora nós vamos começar a volta número 5. Volta número 5, nós vamos fazer PBX, ou seja, ponto baixíssimo, mas nós vamos fazer isso em BLO, ou seja, pegando apenas a alça de trás. Você não vai pegar as duas alcinhas, você vai pegar apenas a alcinha de trás. Tá vendo? Cada ponto tem uma alcinha, tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. Nós geralmente pegamos as duas alcinhas. Dessa vez nós vamos pegar apenas a alcinha de trás. Isso é o BLO. Back Loop Only. E nós não vamos fazer um ponto baixo normal, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Olha só. Pega aqui e já puxa para dentro da sua correntinha. E nós vamos fazer isso em toda a volta. Tenta fazer esses pontos mais folgado, porque a gente vai precisar trabalhar com ele na próxima volta. Então, não faça pontos apertados agora, tá? É muito fácil apertar mais na hora que faz o BLO. Na verdade, na hora que faz o PBX, o ponto baixíssimo, a gente tende a apertar mais e aí ele fica enforcando o braço. Terminei a volta número 5 e agora nós vamos fazer em BLO ainda, ou seja, pegando apenas a alça de trás, mas nós vamos fazer ponto baixo normal. Então, você vai pegar a alça de trás, mas você vai fazer agora ponto baixo e não mais ponto baixíssimo. Essa é a volta número 6. Vou colocar um marcador aqui. Essa é a volta número 6. BLO com ponto baixo normal. Ó, pegando apenas a alça de trás, mas fazendo um ponto baixo normal em toda a volta. Agora, nós vamos fazer a volta 7, 8 e 9 com ponto baixo em toda a volta. Então, nós vamos fazer 3 voltas com ponto baixo em toda a volta. Terminamos a volta número 9
E agora vamos para a volta número 10. Na volta 10, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. 4 pontos e uma diminuição em toda a volta. Agora nós terminamos a volta número 10, fizemos 3 diminuições. E agora nós vamos fazer a volta 11, 12 e 13 com ponto baixo em toda a volta. 3 voltas com ponto baixo em toda a volta. Fizemos a volta 11, 12 e 13 e agora vamos fazer a volta 14 com 3 pontos e uma diminuição. Volta 14, 3 pontos e uma diminuição em toda a volta. Terminamos a volta número 14 e agora a volta 15, 16 e 17, vamos fazer ponto baixo em toda a volta. 3 voltas com ponto baixo em toda a volta. E terminamos aqui a volta número 17. Agora nós vamos colocar um pouco de enchimento. Cuidado para não colocar demais, ficar aquele braço gordo desproporcional, tá? Então você pode usar aqui o seu socador de enchimento, um palito de churrasco, o lápis, enfim, o que você usa para colocar enchimento. Eu estou usando o dedo mesmo aqui, direcionando bem. Vou deixar o braço não muito cheio, mas também não vazio. Tá? E você deixa uma ponta aqui, ó, na ponta você deixa sobrando um pouquinho sem enchimento, que é onde vai dar a voltinha aqui do braço, ok? Terminou de colocar o enchimento, é muito importante que você coloque mesmo tanto de enchimento nos 2 braços. Então, se você colocar pouco enchimento em um braço, coloca pouco enchimento no outro braço também, ok? Então, vamos lá? Agora, eu vou fechar essa ponta para ficar melhor de costurar. Então, quando você quando você costura direto assim, fica muito grosso a costura aqui, ó, para colocar aqui. Então, na nossa receita lucrativa, na nossa receita para venda, nós vamos facilitar também o processo de costura, deixando o amigurumi mais profissional e mais fácil de costurar também. Mas como eu falei, não é toda receita que é uma receita lucrativa. A maioria das receitas são receitas de hobby, então elas não se preocupam com esses detalhes de tempo e de velocidade. O que nós vamos fazer para fechar esse buraco aqui? Nós vamos pegar o ponto da frente, o próximo ponto, né? Olha só. Você vai tirar o fio da frente. Um ponto normal seria assim. Então, você vai pegar esse fio, vai levar para trás do braço e vai inserir aqui no próximo ponto, ou seja, o primeiro ponto da próxima volta e no último ponto também. Então, você vai pegar os 2 pontos, o primeiro e o último, e vai fazer um ponto baixo normal. Agora, você vai pegar o ponto da frente e o ponto de trás e vai fazer um ponto baixo normal. Ponto da frente, ponto de trás, ponto baixo normal. E a gente vai fazendo isso até terminar, ou seja, vai dar 6 pontos. E olha como vai ficar bem mais fácil de costurar, porque agora tá fechado, agora é um ponto para cada ponto aqui na lateral. Vai ficar bem mais fácil agora na hora da costura. Você vai fazer agora corta o fio, tira ele aqui. Você pode fechar aqui, ó, passando ele dentro aqui, ou você pode tirar também ele do ponto, como eu fiz nesse aqui, tá? Você escolhe. E agora nós vamos costurar ele na lateral do corpo. Então agora eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou costurar. E você vai ver como ficou muito mais fácil essa costura. Essa costura que nós vamos fazer é um dos tipos das costuras que existem no amigurumi, que é a costura pinçada. Eu chamo de costura pinçada. O que é a costura pinçada? É quando você vai pinçar o braço, uma peça na outra peça, porque você quer que ela fique molinha, né? Mas você quer pegar esse fio e grudar aqui no corpo. É diferente da costura que a gente vai fazer no focinho. No focinho a gente vai fazer uma costura invisível e você vai aprender nas próximas aulas. Então o que nós vamos fazer aqui é... Eu já fiz o outro braço, você pode pausar o vídeo e fazer o outro braço, ou você pode costurar o primeiro braço e depois costurar o segundo, você decide. Se você observar, o próprio braço ele já tem a voltinha de onde vai encaixar aqui no corpo. Quando você faz esse fechamento aqui da ponta do braço, ele já faz essa voltinha, olha só. Então, se você colocar ele virado do lado errado, ele vai ficar com o braço estendido. Então,
Testa aí na sua casa e vê se o seu bracinho já ficou com essa voltinha aqui. Tá vendo que ele já tem uma voltinha? Tá vendo que ele já tem uma voltinha natural? Olha só. Que é o ombro dele, né? Então, nós vamos fazer de acordo com a voltinha. Então, esse braço nós vamos começar de trás para frente, porque a voltinha tá mandando. Se eu estivesse fazendo do outro lado, a voltinha manda que ele faça dessa forma. Então, eu costuraria de frente para trás. Então, você vai colocar de acordo com a voltinha aqui do ombro, ok? Então, esse aqui vai ser de trás para frente. Nós vamos costurar ele um ponto abaixo do fio azul. Então, aonde começar o fio azul, nós vamos começar a costurar embaixo da primeira linha com o fio azul, que vai ser abaixo da volta 23. Mas para você não precisa contar aqui da cabeça até chegar aqui, é uma volta abaixo do fio azul. Você vai posicionar ele aqui para ver bem onde é que vai ficar na lateral, bem lateralizado. Posiciona e vê aonde você vai começar. Comecei aqui e você vai simplesmente passando na lateral, no corpo, pegando assim, ó, exatamente assim, na lateral do corpo, mas nessa volta, e pegando de dentro para fora no ponto do braço. Como a gente fechou aqui, é muito simples pegar aqui o ponto do braço. Vamos lá. De novo, na lateral, o ponto do corpo. E de dentro para fora, o ponto do braço. Bem simples, né? A gente vai fazer isso até terminar os pontos do braço. Lateral, ponto do corpo. De dentro para fora, os pontos do braço. E isso, você vai vendo que a costura vai ficar perfeito, uma costura profissional mesmo e muito rápida, muito simples de ser feita. Porque quando você quer faturar com seu amigurumi, o seu amigurumi precisa ser pensado estrategicamente. Não adianta você tentar fazer qualquer amigurumi e achar que vai ter lucro com qualquer amigurumi, a menos que você consiga vender esse amigurumi muito caro. Agora, para finalizar, eu vou fazer um arremate aqui no ponto, bem simples, olha só. Pego o ponto e faço aqui um nozinho, um arremate. E aí eu guardo esse nozinho para dentro, levando o fio para trás. Olha só. Olha como a costura ficou retinha aqui, olha embaixo. Bem retinha e muito fácil. Lembrando que não pode pular nenhum ponto do braço e nem pular nenhum ponto da roupa também, porque senão fica torto, tá? Então, você vai fazendo ponto por ponto sem pular nenhum ponto. Vou guardar o meu fio aqui, porque fio também é enchimento. Vamos lá, vamos guardar todo o fio. E agora nós vamos costurar o próximo braço. Olha só, que gracinha que ficou. E para costurar o próximo braço, a gente vai fazer exatamente o mesmo processo. Primeira coisa, veja o ombro, como ele tá mandando colocar. O ombro fica assim. Se você colocar assim, ele vai ficar com o bracinho para cima. Então, o ombro tá mandando começar de trás para frente. Você vai fazer a mesma coisa, você vai medir aqui, onde fica o primeiro ponto, e você vai começar pegando na lateral do corpo e de dentro para fora no braço. Já já eu mostro para você como que ficou. Então, olha só como ficou os bracinhos costurados. Que gracinha, né? Aqui a gente pode personalizar também ele e fazer outro bichinho também. Nas próximas aulas a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como que a gente pode fazer outros bichinhos também com essa mesma receita. Mas o foco aqui vai ser realmente o ursinho Guto. Ele ainda fica bem sem forma por causa da falta do nariz, principalmente do focinho e da orelha também. Mas na próxima aula a gente vai fazer as orelhas e a costura das orelhas e ele já vai dar uma carinha bem de ursinho mesmo. Então até a próxima aula.